Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Initium Podcast. Eu sou o Felipe Castro, host desse canal, e aqui comigo está presente hoje Elton Antonino. Meu amigo, é um prazer te receber aqui, tá? E gente, o Elton, ele é sócio e casado com a Anne Antonino da Amundi Group. Ele também é diretor executivo do BNI, juntamente com a Anne, da Regional SP Central, que eu também faço parte, onde ele também é sócio da Mara Leme Martins, que é a vice-presidente do BNI Brasil, e também do Marcos Martins, que é o CEO do BNI Brasil. Elton, meu amigo, um prazer te receber aqui, tá? Uma grande honra bater esse papo com você e dê aí suas boas-vindas, suas credenciais para essa turma. Isso aí, muito obrigado, Felipe, pela sua oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente é um prazer muito grande poder compartilhar um pouquinho com os amigos, empresários, as pessoas, sobre um pouco da nossa vivência, né, de crescimento pessoal, profissional. Então, agradeço desde já essa oportunidade. E olha que legal, eu vi que você mandou aqui no briefing a Amundi Group, tudo que tem na Amundi Group, né? Tem a Amundi TI, que é a sua especialidade aí, né? Mais de 30 anos de jornada. Você faz sistemas de gestão ERP. Você vai me adicionando aqui. Você mandou, ó, registro de domínio de internet, e-mails corporativos, desenvolvimento de site, assinatura digital e eletrônica e ainda dirige a regional do BNI. Tem mais coisa que você quer trazer aqui que você faz? Bom, a gente ficava fazendo um pouquinho de tudo, né? Mas vamos lá. Realmente a Amundi Group surgiu da nossa matriarca, que é a Amundi Viagens, que é inicialmente com a minha esposa e sócia e também diretor executivo aqui na SP Central, e depois criou-se, né, nasceu a Amundi TI, primeiramente com a Amundi Systems, né, que realmente são os sistemas de gestão, os famosos ERPs, e acoplado vem uma sequência aí de serviços, né, junto com a parte de sistema, que é a Amundi Host, que é onde a gente faz também registro de domínio de internet, hospedagem de sites, e-mail corporativos e o desenvolvimento de sites, e a Amundi Sign, que é a parte de assinatura de documentos eletronicamente. Então é uma solução bem completa para quem precisa de tecnologia e de informação, né? Para empresas, né? Exatamente. Então a gente, quando vai oferecer um serviço, né, a gente tenta levar o máximo possível de opções para que o empresário tenha ali a facilidade, toda a automação, toda a agilidade no processo da gestão do seu negócio. Show. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você, que você falou que você passou já por acidente de carro, né? Vários acidentes de carro, um incidente na infância de saúde, viagens internacionais, uma vasta experiência, um vasto repertório. E o repertório ele é adquirido com experiências de vida. Então tudo isso que você viveu trouxe bagagens para você de vida. Qual que é a sensação hoje? Como você se sente hoje quando você olha para trás e faz uma timeline de todas essas experiências que você teve? Bom, primeiro eu acredito muito e tenho muita fé que eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus. Como eu falei, né, passei por 3 acidentes graves, né, de carro, né, 2 praticamente capotamento, um incidente de uma pessoa praticamente atropelou meu carro, né, então foram acidentes de perda total, literalmente. E também, quando eu, na infância, né, eu tive uma infecção de sangue, onde se não fosse tratado da maneira correta, poderia ter virado uma leucemia ou algo próximo a isso, né? Mas Deus sempre esteve ali botando a mão em mim e não deixando eu sair desse plano terrestre, porque Ele tem sim um propósito para mim, para minha vida, então é isso que eu creio muito. Bom, a gente vai aprofundar mais aqui no nosso papo, né? E você fundou a Amundi Systems em 2023, né? Isso. Em 2023 você iniciou e você vem de uma jornada de 30 anos na área da tecnologia, né? Imagino que você já passou desde do júnior, foi até o pleno, enfim, fez uma grande carreira. Mas o que precisou acontecer na sua vida, né? Que virou sua chavinha, que virou a mentalidade para você, né? De 30 anos de carreira, em 2023 fundar a sua empresa? Bom, as pessoas, né, que entram na nossa vida faz com que a gente impulsione e saia da zona de conforto, né? Então, em 2023, tem até uma paródia que fala, né, alguém tem que empurrar sua vaquinha ladeira abaixo para você sair dessa zona de conforto. E aí aconteceu de eu receber um convite, né, na época eu trabalhava numa outra empresa, uma outra software house, e eu recebi um convite para se tornar sócio
de uma outra empresária que também já tinha uma software house. E eu sempre fui muito, né, embora eu tenha 46 anos, mas eu sou muito das antigas da palavra, né, vale muito, e do fio do bigode, né, como nossos avós falavam, e eu sempre acreditei muito. E foi através dessa confiança na palavra de uma pessoa que eu resolvi pedir a conta da empresa onde eu estava e me associar com essa pessoa. Só que depois de um mês que a gente tinha feito essa sociedade, ela simplesmente, através online, um meeting da vida, ela falou para mim que não tinha mais a sociedade. E aí realmente eu me vi em parafuso. Falei, tinha acabado de casar praticamente, né? A Anne, que é minha sócia-esposa, tinha levado ela para Matão, para a gente começar a ver, né, a vida conjugal. Eu tinha pedido a conta, né, todo o dinheiro de acerto que eu tinha feito, a gente investido num projeto de uma compra de uma casa, e eu falei, e agora? Tô zerado, né? Então fiquei ali literalmente 2 dias me remoendo, chorando, da cama pro sofá, do sofá pra cama, o que eu faço? E aí que eu falo, né? Deus me abençoou mais uma vez de ter colocado uma mulher sensacional, fantástica, que me apoiou a todo momento, e ela chegou para mim realmente, né, deu uma acordada a mim, um safanão, falou, você sempre falou em ajudar as pessoas, você sempre ajudou as pessoas, e você fala sempre em focar em solução, então, vamos resolver esse problema juntos. E aí veio, eu falo, um estalo ali, que falou, por que você não abre a sua empresa, né? Porque eu sempre tive muito receio. As pessoas, né, falavam, você tem que abrir sua empresa, né? Você tem comportamento de empreendedor, de empresário, só que eu sempre procrastinava. Puxa, não, amanhã, esperar mais um pouquinho, preciso me preparar, não é o momento. E aí, literalmente, essa pessoa precisou ajudar a empurrar minha vaquinha ladeira abaixo para que eu pudesse despertar e me tornar um empreendedor. Foi onde surgiu inicialmente a Mundi Systems, que era um projeto já que eu já tinha até oferecido na época na empresa onde eu trabalhava, mas isso não tinha dado certo. Com essa ex-sócia de um mês também acabou não dando certo. Mas eu falo, mais uma vez, né, Deus falando, puxa, esse projeto era para você, junto com a minha esposa e sócia e parceira de vida. E o que você aprendeu com essa situação? Bom, primeiro que nós temos que ter muita resiliência no que a gente quer, acreditar muito no nosso propósito e aquilo que eu sempre tive na minha vida, né? Ter muita ética, perseverança, muita fé e trabalhar. Tá. E é interessante porque quando a gente passa por algum momento de virada na vida, a gente vai ressignificando muitas crenças. E eu imagino que você se deparou com muitas delas, né? Você falou que você ficou 2 dias ali chorando mal com isso, porque eu imagino que todo mundo passaria por uma situação da mesma forma que você. Uma surpresa muito grande. E isso demonstra que você tem compromisso e responsabilidade, porque senão você não ficaria mal. Você ia levando a vida. E não é isso que acontece, né? Quais foram as crenças ou a crença principal que você precisou ressignificar rápido, virar rápido, para que isso não se prolongasse e não virasse, sei lá, talvez uma depressão ou algo muito pior? Eu acho que os obstáculos todos que eu tive na minha vida, eu tenho, acho que seja um dom, sei lá, uma qualidade que eu consigo fazer essa virada de chave rápida. Eu vivo o luto, né, que precisa, mas eu também eu consigo fazer essa virada e não ficar preso ao passado. Então, o que aconteceu, mas vamos olhar para frente, olhar para o futuro, porque coisas melhores virão e literalmente sempre aconteceu de vir coisas boas. Tá. No ramo da tecnologia, eu conheço muita empresa que faz uma coisa, ou faz outra, ou faz outra. Aqui no grupo, você juntou um conjunto de soluções. Qual que foi a sua visão, o gap de mercado que você identificou, que isso seria uma baita de uma oferta, de uma solução para o público final, para os empreendedores? Bom, primeiro porque são soluções que dentro do próprio Mundi Group nós usamos essas soluções. Então eu ofereço para os clientes soluções que são testadas e validadas por nós mesmos. Então, no caso, por exemplo, o sistema, puxa, todo o meu aprendizado, toda a minha
meu profissionalismo foi em cima da área de sistema de gestão, né? Quando a gente fala em TI é muito amplo, né? Mas eu sempre fui focar nessa área de sistema de gestão, então era o que? Era um know-how que eu tinha. Então eu conseguia levar isso adiante. E aí começou a surgir outras situações, do tipo, puxa, nós precisamos registrar domínios de internet. E por que, às vezes, pagar para uma outra empresa? Se a gente consegue fazer isso internamente e isso se tornar escalável. Puxa, aí a gente está num mundo que hoje a tecnologia está a cada dia mais e mais rápido, uma evolução. Puxa, eu preciso assinar um documento, seja na Mundi Viagem, seja na Mundi System ou na Mundi Host, precisava de uma assinatura de documento. Então, por que a gente não usar essa solução e também escalar isso? Então, eu entendi que seria importante estar agregando esse tipo de situações e de serviço para ser oferecido. Tá. Quando você fala no sistema de gestão, é aquele RP, que é contas a pagar, receber, estoque, vendas, né? Esse tipo de sistema, né? E eu conheço aí uma galera, um monte de empresário que tem os dados todos bagunçados, né? E aí, muitas vezes, ele vai atrás no sistema para colocar esses dados em ordem. Sim. Mas eu também já conheço muitos desses empresários que acham que só contratar o sistema vai resolver, não é? E não é bem assim que funciona, né? Não. Você, como um especialista nessa área, para o sistema funcionar, o que é importante ter na mentalidade do dono, do gestor, para que o sistema realmente entregue o valor? Bom, o propósito de um sistema de gestão, especificamente a gente está falando aqui do ERP, é que você consiga inserir informações, dados, para que você futuramente consiga extrair através de relatórios e através desse relatório você tomar as decisões. Puxa, então o que a gente fala, uma melhor venda necessita às vezes de uma melhor compra. De eu comprar melhor eu consigo aplicar uma margem melhor para que eu possa vender. Então se eu fizer isso talvez de uma forma muito manual, essas tomadas de decisões demoram muito. Então a ideia do sistema de gestão é isso. Eu tenho agilidade nesse processo de decisões. Fechou o mês, eu apertar ali, eu já tenho o relatório do que foi meu faturamento, qual que é o meu tipo de médio, o que eu tenho de estoque e assim por diante, né? Sem contar toda a parte fiscal que há alguns anos já vem automatizando de uma forma toda eletrônica, né? Então hoje não tem praticamente mais nada feito manualmente, é tudo notas, conhecimento, transporte, qualquer tipo de documento fiscal é tudo de forma eletrônica. Então o sistema vem isso, para o empresário tem que entender que ele precisa ter informações para tomar decisões, para que ele possa evoluir. E de onde que veio esse interesse por TI? Olha, isso aconteceu, por isso que eu falo, né, tenho aí mais de 30 anos de experiência, eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos de idade, foram no meu colégio, na época, oferecer um curso de computação. E legal, tá, então ofereceu ali, levei na época meus pais, eu queria fazer um curso de computação. E aí comecei a fazer o curso de computação. Com 10 anos de idade, eu comecei a pegar gosto por isso, e de um foi outro, e outro, aí eu não parei mais, entendeu? Até que eu resolvi literalmente me aperfeiçoar, fazer, né, um curso técnico, depois fui fazer faculdade, especialização, sempre nessa área, porque eu me identifiquei muito. Eu sempre fui da área de exatas, né, e TI, essa área de sistema, sempre foi muito, né, muito exatas em relação ao processo, foi isso que me despertou interesse, mas foi uma apresentação de um curso de computação, que na época chamava computação, né? Aí veio informática, hoje em dia que eu tenho. É outra história. Então, né, na época era isso. Eu fiz também, cara, curso de hardware, lembra que tinha? Hardware. Fiz também. De abrir as pecinhas, trocar as pecinhas. Sim. Curso de DOS, você é dessa época? Curso de DOS também, né? Eu passei por um pouco disso também, né? Eu fiz o DOS. Aí depois, na época, eu fiz WordStar. Alguns vão nem saber, aquele momento nostalgia. WordStar, que vamos pensar que é o nosso Word hoje. Aí tinha o Lotus 123, que é o nosso Excel de hoje, né? Falando aí da linha Microsoft, né? Então, eu fui aí onde eu entrei na área de desenvolvimento. Então, fiz um curso de lógica de programação. E depois eu comecei a fazer os cursos de COBOL, né, Axis, e aí foram outros cursos que vieram surgir. Que são as linguagens, né? As linguagens de programação. Cara, que massa, né? Mas você sabe o que é curioso? Por mais que você é um cara de exatas, você também tem a pegada de humanas, né? Você juntou as duas coisas. Sim. Então, uma parte sua é linear, é lógica, é racional, mas também uma grande parte sua também é humana, se conecta com as pessoas, gosta de ajudar. De onde que você acha que surgiu esse match dessas duas mentalidades? Porque isso não é comum.
é raro, entendeu? A pessoa ela é muito humanas ou ela é muito exatas, né? Racional. De onde você acha que surgiu esse match aí das coisas? Eu penso que assim, eu sempre fui muito de querer conhecer as pessoas, embora até uns 7, 8, 9 anos de idade eu ficava preso dentro de casa. Às vezes minha mãe precisava ir trabalhar, eu ficava com a minha avó, eu ficava preso dentro de casa, eu não gostava de conviver com pessoas. E aí eu comecei a me soltar, que uma coisa também que me ajudou muito, né? Embora com 1,65 m, mas eu fui jogador de basquete, e um dos bons jogador, armador na época, e foi onde eu comecei a conviver com outras molecadas da mesma idade. Então comecei a viajar para disputar campeonato, e aí foi onde eu comecei a ter essa interação com as pessoas. E aí onde eu entrei na área de TI, aí, na área de desenvolvimento, e aonde caiu a ficha assim, de eu começar a querer vivenciar um pouco mais o lado administrativo, mais o lado de gestão de pessoa, foi quando eu trabalhei numa multinacional, na Citrosuco, e lá trabalhei no departamento de TI, que na época lá chamava-se OneVision, que foi o departamento que implementou o SAP, né, em todas as empresas do grupo Fisher, né, na ocasião, e eu ali comecei a coordenar alguns outros desenvolvedores, e eu falei, poxa, eu quero sair da área técnica. E foi onde eu fui fazer a segunda graduação, porque como eu estava dentro de uma agroindústria, eu vou procurar um curso focado na área administrativa para a agroindústria. E a FATEC Taquaritinga oferece o curso de agronegócio, que não deixa de ser uma administração para o agronegócio. Foi assim, porque eu pensava o seguinte, amanhã pode surgir uma oportunidade e eu quero estar preparado. Então foi onde eu comecei a me envolver mais com a parte de gestão de pessoas, mas eu sempre tive muito, né, isso acho que esse espírito alegre, brincalhão, eu herdei muito do meu finado avô paterno, que ele é muito, né, era pra ele tava tudo bom, tá chovendo, tá bom, tá frio, tá bom também. Então isso ajudou também eu ter essa desenvoltura com pessoas. Bem otimista, né? Então, exatamente. Isso é um talento raro, né? Juntar essas duas coisas, né? E por falar em pessoas, em lidar com pessoas e tudo mais, como a gente falou, você tá à frente do BNI, né? Mas antes de falar sobre isso, o que é BNI? O que é essa sigla? Você tem até alguns broches aí, pessoal quiser ver, ó, né, algumas coisas. Explica pra turma, o que é esse trau de BNI aí? BNI, que todo mundo fala. BNI é a sigla de Business Network International. Então, uma comunidade internacional global de empreendedores, de empresários, onde a ideia principal do BNI é que os empresários se unam, cruzam suas redes e contatos, para que através de uma metodologia já testada, retestada, evoluída há 40 anos, que hoje já existe em mais de 70 países, 77 países, que a gente possa gerar oportunidades uns para os outros através do que nós chamamos de marketing de referência, que basicamente é a indicação, é o boca a boca. Então aí é onde eu vim a conhecer o BNI veio me conhecer. Tá. E como que foi você conhecer o BNI? Como que foi essa história de você entrar no BNI? Quando eu saí da Citrosuco, né, na época, em 2014, eu comecei a prestar algumas consultorias para algumas empresas, e uma dessas consultorias foi a Software House, que eu comecei lá em 96, 97. E aí eu saí, fui trabalhar em outras empresas, passei pela multinacional, e aí eu comecei a prestar algumas consultorias e também para essa empresa onde eu trabalhei. E quando eu voltei nessa empresa onde eu iniciei minha carreira profissional, eu voltei já com essa questão do lado administrativo, de gestão e tudo mais. E num certo momento, eu comecei a assumir também a parte comercial. E aí, qual que é o público-alvo? É B2B. Então, eu tinha que estar onde tinha empresários. Eu comecei a visitar participar de muitas sessões, né, de rodadas de negócio. Sebrae, Fiesp, Ciesp, Associação Comerciais. E em uma dessas rodadas de negócio, que foi em São Carlos, uma rodada de negócio do Sebrae, eu estava lá participando da rodada de negócio, e aí no meio da rodada, vai ter uma palestra. E aí veio um diretor falando de um tal de BNI, que você ajuda para depois ser ajudado, e aqui você planta para depois colher, e aqui nós somos proibidos de pagar comissão. Eu me deparei e falei, cara, eu já faço isso. Eu nunca indiquei outros parceiros que eu tinha com o intuito de ganhar algo em cima. Não, eu vou te indicar alguém para comprar um computador, Felipe, mas aí o cara que vai vender o computador para você, ele vai me pagar uma comissão. Eu não aceitava isso. Eu sempre quis ajudar de coração. Puxa, cara, é bom para você, vai ser bom para o meu cliente.
E aí, deparei com aquela situação, falei, mas eu já faço isso. E nas rodadas de negócio, numa das rodadas, eu conversei com o diretor, que na época eu descobri que estava formando o primeiro grupo, um dos 2 primeiros grupos da nossa regional, que era em Matão. Então estava formando o grupo de São Carlos e o grupo de Matão. Eu, pô, achei legal. Voltei na época, ofereci isso, apresentei isso para meus ex-patrões. Ó, achei uma metodologia aí que eu não sei muito bem o que é. Mas é legal porque parece que a gente se conecta com outros empresários e isso faz a gente vender mais. Fomos para uma reunião informativa e lá nós resolvemos lá estar se afiliando a um grupo BNI. Então eu falo, né? O BNI me achou e eu achei o BNI. E aí foi você, né? Não os donos da empresa, né? Isso, ali foi uma decisão que eles, né, até perguntaram se, até propriamente no BNI, então quem é uma pessoa, né, um CPF que representa um CNPJ, mas ele tem que ter esse compromisso de estar ali semana após semana, mês após mês, fazendo as conexões, fazendo toda a metodologia literalmente funcionar. Então não pode ter cada semana uma pessoa representando aquela empresa naquela especialidade. E aí na época eles, como eu já estava à frente da parte comercial, eu fui representar essa empresa dentro do BNI, em 2017. E o legal é que o BNI ele tem um método, né? Então, ele tem uma estrutura, passo a passo, para fazer com que você performe em networking, né? Porque eu vejo muita gente lá nas equipes e na equipe que eu faço parte, que entra e falava, caraca, eu achei que eu sabia fazer networking, ter resultado com networking, né? Mas não, eu vi que tem muitas outras formas e formas estruturadas, profissionais e com um método para fazer. Sim. E aí funciona, né? Por causa disso, né? Exatamente. O BNI é uma metodologia. É um método que a gente vai fazendo isso repetidas vezes e isso faz com que se torne um fluxo contínuo de geração de negócios. Exatamente. E aí você veio crescendo dentro do BNI também, né? A gente se conhece há um bom tempo e aí você, membro, e aí foi assumindo algumas funções de liderança e aí tendo algumas oportunidades na gestão do BNI e agora você, junto com a Anne, estão avançando, né, nessa oportunidade de se tornarem diretores executivos dessa regional nossa, que era Araraquara, São Carlos e outras cidades que vocês estão expandindo, né? Sim. O que levou você a topar esse desafio, a abraçar essa oportunidade? O que você pôs na balança? O que você viu de oportunidade? O que você também está tendo que abrir mão para jogar esse jogo diferente? Conta mais aí. Bom, eu costumo falar que eu nunca imaginei estar na posição que eu estou hoje de BNI como um diretor executivo, né, junto com a Anne também, né, com a Mara, né, que também é a nossa vice-presidente, nossa sócia aqui na regional, de estar à frente da regional. Quando eu entrei no BNI, eu entrei com o propósito de gerar mais negócio para a empresa onde eu trabalhava. Mas as coisas foram acontecendo e o BNI a gente fala, né, não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona, é uma jornada que a gente tem que percorrer. E no decorrer disso eu sempre fui o quê? Uma pessoa muito de atitude. Então surgiam os convites, eu penso pelo meu perfil estável e influente, então eu penso, mas aí quando eu assumo eu tento fazer o melhor possível. Eu penso que tudo que tem que ser feito merece ser bem feito. E aí foram surgindo oportunidades. Então quando lançamos o Grupo em Matão, eu fui o primeiro vice-presidente. Aí eu queria ser presidente, mas não deixaram, pediram para eu manter como vice-presidente, eu fiquei um ano, né, ali como vice-presidente. No meio do caminho, aí eu recebi o convite, na época do diretor que formou o Matão, ajudar a formar o primeiro grupo de Araraquara, o Energy Team. Então aí com aquele meu perfil de querer ajudar, a pessoa me pediu ajuda, vamos lá. Aí comecei a ajudar, a vir para Araraquara. Então os primeiros membros, né, da equipe, a Cláudia e a Thaís, foram as duas primeiras a ingressar no grupo Energy Team. Foram pessoas que eu tive o primeiro contato. E aí eu fui ajudando. Quando lançou a equipe, depois de 2 meses, o diretor de suporte saiu, e aí eu recebi, na verdade eu neguei um monte de vezes para assumir como diretor de suporte, que não, mas aí na época a diretora executiva, a Alessandra, me convenceu que seria bom, e aí eu acabei assumindo, e as coisas foram acontecendo. Aí em 2022 recebi o convite para me tornar diretor de área, né? Também no primeiro momento ali, fiquei um pouco receoso, mas eu do tipo assim, eu ajudo, mas se eu perguntar pra pessoa, você me ajuda, você me apoia? Ah, te apoio. Mesmo que depois ela não me apoie, vambora. Mas parece que é um gatilho que eu tenho. Tá. E aí assumi como diretor de área em 2022. Então, em um certo momento eu fiquei como membro em Matão, diretor de suporte do Energy em Araraquara e diretor de área da regional, onde nós tínhamos aí 5 equipes.
E aí, no meio do ano passado, aí recebi o convite para estar assumindo como diretor executivo aqui da regional. E qual que está sendo o maior desafio de mentalidade de você ir para esse novo nível de gestão de uma organização como essa, né? Que a gente estava conversando antes aqui, a gente não gere colaboradores, mas a gente está gerindo outros líderes, outros empresários, que são pessoas autônomas, que têm suas opiniões, as suas convicções. Então é uma nova forma de conduzir essa turma para ter resultado. E aí quando você chega num nível desse, certamente você vai se deparar com alguns desafios internos que no nível anterior você ainda não tinha, né? E quais são esses desafios internos que você está rompendo, que você está avançando para ter o sucesso como diretor que você está tendo aqui na regional? Eu penso, Felipe, que eu já tive uma quebra disso daí quando eu resolvi me tornar empresário. Porque eu estava no ambiente de empresários, de líderes, e nós falamos, né? São líderes liderando líderes. É diferente quando um líder lidera um colaborador, né? Pessoas que são subordinadas. Então você está aqui com pessoas ali com o mesmo propósito. E essa quebra foi quando eu resolvi abrir a empresa. Porque eu pensava o seguinte, né? Puxa, eu estou liderando empresários, mas eu ainda não sou empresário. Então aí já foi uma primeira quebra de tabu, uma quebra de mentalidade. E quando você assume como diretor executivo, foi uma das decisões que eu e a Ana nós tomamos, e nós sentamos e analisamos o seguinte, nós não podemos mais ficar tanto no operacional. O que é operacional? Ser um diretor de suporte e um diretor de área. Nós precisamos estar no estratégico. A gente precisa estar mais solto para buscar informação, buscar tecnologia, buscar informação para treinar esses outros líderes, que são os nossos diretores de suporte, diretor de lançamento, para que eles possam replicar isso para os membros. Então foi isso a mudança aí que eu tive que... Estão tendo, né? Que mudar a cada dia, evoluir a cada dia. Tá. E o que o networking te ensinou e imprimiu na sua identidade? Bom, algo que eu aprendo a todo momento, que é aquela frase, né, corriqueira, né? Se quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vá em grupo, vá em equipe. Então eu aprendo com o network, com o BNI, de modo geral, é que você precisa de alguém, né? E a gente nem sempre fala, puxa, mas nem sempre um colaborador, mas são parceiros de negócios que estão ali com o mesmo propósito de se ajudarem de uma forma mútua, né? Através da nossa filosofia Givers Gain, que nós temos do BNI, que praticamente é a lei da reciprocidade, onde eu planto seu sucesso. Pode ser que você plante o meu sucesso, mas se você não plantar o meu, você vai plantar da Anne, que vai plantar de outro, e alguém vai plantar o meu sucesso. Então isso é algo assim que é extremamente importante, né? Essa questão de você querer ajudar o próximo. E como que está o crescimento do BNI aqui na regional? Bom, isso desde que nós assumimos, né? Nós fomos fazer uma imersão lá no Paraná, Maringá, na região ali próxima, e a gente lá começou também a entender um pouco mais do que é o BNI, do lado estratégico, que eu falei para você, a gente começou a sair do operacional, entender o lado estratégico e identificar o quê? Que a gente poderia e teria a possibilidade de abrir outras e outras equipes, e eu costumo falar, toda cidade, não importa o tamanho, merece uma equipe BNI. Seja uma equipe de mínimo 17 empresários, que é requerido pelo BNI Global, ou uma equipe de 50, 100, 100 e poucos empresários. Né? Então, a ideia da expansão é isso. Então, nós viemos ir lá e também fomos visitar a Goiânia, São José dos Campos, outras regionais para buscar esse tipo de informação. Então, hoje a gente está com um processo de expansão muito grande dentro da nossa regional. Tá. Isso demonstra um movimento diferente, né? Porque os empresários estão entendendo que pessoas precisam de pessoas. Exatamente. E que conexões é que geram negócios, né? Então, hoje eu vejo bastante em alta os movimentos de grupos, de formação de grupos, as pessoas estarem mais perto, mais próximas, e ao mesmo tempo, perto e próximas de gente que pensa parecido, que tem a mesma mentalidade. Porque isso é o que faz o movimento de agregar valor, né? Sim. E o que você acredita que tem de benefício, os 3 principais benefícios que o empresário tem ao ingressar numa equipe do BNI, de estar dentro de uma equipe do BNI, o que ele perde estando fora? Bom, primeiro a questão da solidão empresarial que normalmente o empresário convive, porque ele está ali no meio, né? Entre, às vezes, o colaborador, o cliente e o fornecedor. Mas ele está
muitas vezes fica bitolado no negócio dele, não consegue enxergar um horizonte maior. Quando você vem para o ambiente do BNI, você está ali conversando com empresários, empreendedores, que também muitas vezes têm as mesmas dores, mas na maioria das vezes tem uma solução para aquilo que você precisa. E não necessariamente são de business, né, diferente, mas a solução que às vezes o empresário deu para o negócio dele, você pode implementar, melhorar e aplicar no seu negócio. Então uma das vantagens é essa, sair da solidão empresarial. Eu costumo falar, né? Pare de ficar batendo a cabeça sozinho e vem bater a cabeça com a gente, porque dependendo de uma testada que a gente dá, sai um insight, sai uma ideia, sai uma solução. Outra forma é a questão que a gente tem dentro do BNI, de cada equipe você ter exclusividade. Então você dentro de cada equipe, você não tem uma concorrência, você tem parceiros que vão trabalhar através da rede de contatos deles para gerar oportunidades para você. Isso é fundamental. E outra que depois de 8 anos de BNI eu falo que é algo imensurável, que é o crescimento pessoal. Então, além dos negócios, que é o intuito principal do BNI, a gente tem um crescimento pessoal, você melhora como empresário, como pessoa, como marido, como pai, como amigo, através da convivência que a gente falou. Você está conectado com outras pessoas. Tá. E hoje, então, você está liderando outros líderes dentro do BNI, que são seus diretores, que também são empresários, que estão nas equipes e ainda fazem essa função, né? E é diferente liderar líder de liderar colaborador, não é? Não, com certeza, né? E qual que é o maior aprendizado que você está tendo nessa nova jornada, liderando outros líderes? E que se você pudesse ensinar isso para agora os seus diretores, o que você daria de insight, de dica, para eles aprenderem a liderar outros líderes? Bom, eu falo que você está liderando líderes, a primeira coisa, você tem que ser muito observador. E a gente aplica isso para os nossos diretores, tanto de suporte, que a Ana está mais à frente agora de suporte, e eu nos lançamentos, já criando essa cultura para eles, um ponto é a questão do bom senso. Né? A gente sempre, quando surgiu alguma situação, a gente analisar não com a razão e nem tanto com o coração. Então, realmente, a gente tem ali uma visão do contexto de modo geral. E não simplesmente a gente tomar uma decisão por conta de um parágrafo, de uma simples análise. Então, essa questão de você abrir a sua mente, o olhar e os ouvidos fica muito mais aguçado. E a gente fala, né? Deus foi perfeito, né? Deu 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, pra gente ver mais, ouvir mais e falar menos. Então, essa questão que eu falo de a gente, aí, usando a tecnologia, né? É a gente captar tudo isso, compilar, que a gente fala isso no TI, e realmente você levar isso adiante. Você sabe que você está falando de TI e tudo mais, eu me lembrei da PNL, né? Que é uma das coisas que eu sou professor, inclusive, uso na mentoria, aplico na mentoria, que é a programação neurolinguística. E tem um conceito na PNL que nós usamos muito, que é o da dissociação. Então, por exemplo, quando você tem algum problema até acalorado, emocionalmente falando, e você precisa tomar uma decisão mais estratégica, se você está dentro do problema, inserido no problema, você está ali envolvido naquela coisa. Sim. Talvez você não vai ter a melhor tomada de decisão racional. Mas se você fizer uma dissociação, como se você fosse você voasse para uma terceira posição, você se visse lá do teto, uma viagem astral, e você se vê de fora, você vê a situação de cima, você tem muito mais clareza, porque você está desconectado da emoção para tomar essa decisão, né? Sim. Então é mais ou menos isso que você falou, só que aplicado ao BNI, né? Então quando tem ali alguma situação, dissocia, vê de fora, porque com certeza você vai observar elementos que de dentro você não está vendo, né? Faz sentido isso aí? Totalmente. E se você está falando, a gente preza muito isso para os membros, né? De uma coisa que a gente fala, né? Ele está sentado, que a gente fala no U, né? Que é o layout das nossas reuniões. Uma coisa é ele estar sentado no U como membro, outra coisa é ele estar sentado ali na reunião como um coordenador, outra coisa é ele estar no trio de liderança, outra coisa é estar com o embaixador, com o diretor de suporte e assim por diante, que vai literalmente abrir nesse leque de visão. E a gente talvez não consiga ter uma visão 360, mas no mínimo talvez 210, mais de 180 a gente consegue entender isso. E quando a gente identifica alguma situação que precisa ser analisada, muitas vezes a gente consegue, inclusive, juntar as duas partes para que elas se alinhem. Essa é a intenção, entendeu? Que nós somos parceiros, né? E a gente tem que trabalhar junto. Isso acontece na nossa empresa, acontece dentro de casa, acontece na família.
Então o Beni te dá isso, né? Esse know-how, esse feeling para que você tenha essa análise, que a gente falou, mais superior da situação e realmente encaixar as peças no lugar certo. Não, legal. Eu quero entrar agora numa parte pessoal da sua história. Você até comentou no começo aqui e que você passou por uma situação na infância, por volta de 10, 11 anos, que você teve uma infecção de sangue, não é? Isso. E essa infecção de sangue, ela estava quase evoluindo, poderia virar uma leucemia. E aí você pode até contar um pouco mais dessa história para o pessoal entender. E a pergunta que eu quero te fazer é: o que isso te trouxe de virada de chave quando você olha para esse momento da sua vida que você traz até hoje e que virou um pilar para você na sua mentalidade, na sua identidade? Bom, essa situação de saúde aconteceu comigo, tinha 10, 11 anos, como eu falei, tive uma infecção de sangue. E como que isso me deparou? Eu era um moleque muito ativo, né? Jogava basquete, sei lá, chegava, brincava na rua, e eu comecei a ficar muito paradão de novo. Né? Ficava dentro de casa, não queria sair, aí meus pais resolveram levar para fazer os exames. E aí identificou uma infecção, né? E na época até uma infecção até que tinha uma certa raridade. E aí naquela ocasião eu precisava tomar algumas vacinas. Na verdade eram 20 vacinas. Que hoje, na época só existia essa vacina importada, custaria cada uma hoje em torno de 10 mil reais. Tá? Naquela situação, meu pai trabalhava nessa multinacional, que depois futuramente eu vi trabalhar, que foi na Astrosuco, e eu nunca não sabia disso, mas aí ele foi, naquela ocasião, pedir a conta da empresa. Só que imagina, um cara de 15, 20 anos de empresa pedir a conta da noite pro dia. E ele não se abria, não, precisa pedir a conta, tal. Aí foi passar pela assistente social, e aonde ele, com todas as técnicas, né, ele conseguiu abrir para ela, falando que ele estava pedindo a conta porque ele precisava de um dinheiro para comprar algumas vacinas para que eu pudesse me curar. E aí naquela situação, a assistente social ligou para a diretoria da empresa e eles doaram todas as vacinas. Então eu tomei toda a minha vacina. Só que quando ali com meus 10, 11, 12 anos, eu não tinha a dimensão disso. Eu comecei a entender isso, que eu passei por esse processo, anos e anos muito depois. Que eu comecei a entender realmente isso que tinha acontecido comigo. Por isso que eu falo. Então ali já foi uma grande oportunidade que Deus falou: não, você tem que seguir a sua jornada. Não vai parar por aqui. E aí outras coisas vieram acontecendo. Então, assim, eu tenho muito consigo que não é o momento de parar. Então sempre é possível dar um passo adiante. Legal. E além disso, você gosta muito de carro, né? Gosta tanto de carro que teve 3 acidentes com PT de carro, né? Exatamente. 3 acidentes com PT, cara. Como foi? 3 PT? Mas como que foi assim? Como você conseguiu? Conta pra gente. Então, o primeiro foi em 99, véspera de Natal, inclusive, estava indo para um pesqueiro com um Fiat 147, Nossa. Tinha chovido, né, aquela coisa de final de ano, chovido. Eu abri para ultrapassar um caminhão e o carro muito leve, acabei perdendo o controle e houve um capotamento. Capotou aqui, aí deu perda total no Fiatinho. E você aí, vivão? E eu, né, estourou o cinto, tudo, mas assim, eu tive uma raladinha na canela. Aí depois em 2017, inclusive quando eu tinha acabado de adentrar no Beni, eu voltando de um treinamento que eu fui dar num cliente lá em Tupã, voltando, final de tarde, mas horário de verão, 6 horas, claro, mas aí eu fui desviar do animal na pista, só que era pista simples, pegou o degrau na pista, e aí também houve um capotamento. E ali também foi um negócio muito impactante para mim, que quando eu capotei, né, porque eu só lembro que a hora que eu perdi o controle, eu só tirei a mão do volante, botei a mão no teto e foi aquele barulho e fumaça e poeira, porque eu fui no meio de um canavial assim. Ok, a hora que eu desci do carro, eu desci inclusive com óculos. Olha. Mas assim, não ficou nada dentro do carro. Caramba. Que eu olhei o carro, as 3 colunas amassadas, só a coluna onde eu estava que estava intacta. E nisso veio uma pessoa ali que viu eu capotando, ele achou até que era um caminhão de cana que estava entrando pela poeira, né? E quando ele chegou, eu desci do carro, tava uma mochila de notebook. Pra você ter noção, saiu até o step de dentro do carro, voou. E ele falou assim: cara, e cadê a pessoa que estava com você? Eu falei: não, cara, não tem ninguém. Não, cara, eu vi uma pessoa descendo do carro. Olha, chega a me arrepiar até hoje.
Entendeu? Eu falei, cara, eu tô sozinho. Eu falei, não, cara, cadê? E aí ficou. E essa pessoa, eu falo, foi um anjo da guarda, porque ali depois acionando o seguro, até vir, né, o socorro e tudo mais, isso era tipo 6 horas da tarde, foram chegar ali, era coisa de 10 horas da noite. E essa pessoa ficou ali comigo a todo momento. Aí ele estava, inclusive ele estava voltando, ele era um prestador de serviço numa indústria também em Matão, só que ele morava em Getulina, ele estava voltando de viagem, e aí ele tirou toda a roupa dele, deu ali pra gente catar as coisas que eu tinha ali, até chegar ao socorro, né? Então esse foi uma outra. E o terceiro foi também agora em 2021, 22, eu estava em Ribeirão Preto, numa preferencial, e aí uma mulher com uma caminhonete, uma Frontier, deu no meio do carro também, que Nossa. não sobrou nem o P do pó. Não sobrou o Elton. Só o Elton de novo ali intacto. De novo, graças a Deus, não sofri nenhum ferimento, nem nada. Você acredita em milagre? Acredito. Eu sou um milagre. O que você acha que esses milagres na sua vida, então, vieram te ensinar? Cara, eu penso porque eu sempre fui uma pessoa do bem, né? Então e sempre tive muita fé, sempre acreditei muito em Deus. Venho de uma família católica, então fui coroinha, fiz minha comunhão, cristo todo o processo catolicismo. Hoje também a gente segue uma igreja evangélica, né? Que não deixa de ser cristianismo, né? Então eu sempre acreditei muito em Deus. Então sempre tive muita fé. E minha mãe também é uma pessoa, ela reza, ela ora por mim, por você e por mais umas 50 pessoas no mínimo, né? Então é uma pessoa também que é muito fervorosa em relação à religiosidade. Então eu falo que minha mãe também é muito protetora, né? Meu pai também ali segue do jeito dele, mas minha mãe é uma pessoa que protege muito todos nós. Então isso, eu tenho muita fé nisso. Você sabe que em acho que foi 2014, 2015, alguma coisa assim, eu e a Vanessa, a gente sofreu um acidente. A gente tava falando disso agora há pouco também, né? E, cara, foi muito curioso, porque a gente tava saindo de São Carlos, na época a gente morava lá, ela ainda estudava, eu também estudava, fazia estágio em Araraquara. E aí era um dia mais lindo do mundo, ensolarado, sem nuvem, nada, aquele dia perfeito. A gente decidiu vir para Araraquara, eu me lembro que era se não me engano, era uma quarta-feira. E aí voltando para Araraquara, passando em Ibaté ali, por algum lapso ali de segundo, eu perdi a mão do carro. E aí vai pra lá e o carro entra no canteiro central. No que entra no canteiro central, a gente bateu num tampão assim de concreto, sabe? Que tem na meio da Washington Luiz. As bocas de lobo? Aquelas bocas de lobo. Aí o carro bateu, começou a capotar. E eu lembro que na minha cabeça, olha que curioso, né? Na minha cabeça, no que o carro foi entrando, minha mente apagou. Exatamente. E a imagem que eu tenho é como se eu tivesse jogado um dado, tipo aquela coisa, a sorte tá lançada, agora seja o que Deus quiser. E aí, aquela história, barulheira de ferro, isso aí que você passou. E aí, para nossa sorte, o carro ele caiu com um porta-mala e com as rodas certinho no chão. Se tivesse caído de qualquer outra forma, ou eu ou ela, a gente tinha morrido ou ficado muito, muito gravemente ferido, né? Sim. E aí a gente saiu, aí o pessoal foi socorrer a gente. Eu lembro que a hora que a gente entrou na ambulância com aquela maca de madeira, passava nos buracos, dava uma puta dor, mas eu tava tão alegre de estar vivo que eu rachava o bico dentro da ambulância, ninguém entendia nada, né? E ali, por muito tempo, eu falei, cara, mas o que Deus quer ensinar pra gente? Por que ele manteve a gente vivo, né? Porque não tinha lógica de estar vivo ali. Né? Hoje, eu entendo que a conta fecha. Hoje, com o trabalho que a gente faz, que desenvolve, que ajuda pessoas e tá cada vez mais crescendo, hoje eu vejo que não, a gente precisava ainda cumprir uma missão, cumprir o chamado, e a gente tá nessa jornada. Então, não tem acaso, né? Não nessas coisas, né? É uma história que já está escrita. Né? Não tem. E nós estamos aqui para fazer acontecer, então por isso que eu falo. O importante é a gente estar aqui juntos, perseverando e com um propósito, além de ajudar as pessoas, mas também para deixar um legado, né? Isso é muito importante. Para deixar algo nas pessoas, nas né? pessoas. Quando você olha para você 15 anos atrás, imagina você 15 anos atrás, mais jovem, né? Tal. O que você vê de mudança de mentalidade, de amadurecimento nessa mudança? Mas deixa eu melhorar minha pergunta, vai ficar mais didática. O que você acreditava lá atrás
que você tinha convicção e que hoje você desconstruiu e você acredita diferente? Nossa, pergunta é difícil. Muito difícil, hein? Porque eu venho numa linha, né, de comigo mesmo, né? Sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Mas aí pegando um gancho nisso, e falando essa questão de ajudar as pessoas, é um pouco também do que a gente tava falando na hora do almoço. É questão do filtro, que antigamente eu não tinha tanto filtro. E muitas vezes as pessoas se aproximam de nós sempre com o intuito de tirar talvez um proveito do que nós somos, do que onde nós estamos. E então essa pergunta só é isso, é o filtro, que hoje eu filtro muito mais, só que por outro lado também eu tenho muito mais percepção, sou muito mais sensitivo do que eu era 15, 20 anos atrás. Era muito mais fácil as pessoas se aproximarem de mim, não que não seja, que eu falo, todo dia eu conheço pessoas novas, mas eu criei esse feeling de ter esse filtro um pouco mais aguçado. E quais critérios você usa para filtrar o seu acesso a você? Assim, vai muito de pessoa para pessoa, porque vai muito do perfil de cada um. Então, assim, não tem um critério exato. É mais, acho que é a questão sensitiva mesmo, de energia, de quando as pessoas se aproximam, que aí eu consigo ir filtrando e saber, não, esse eu posso ir um pouco mais, esse é um pouco menos. Esse é o momento de ajudar e a pessoa seguir adiante, não, esse eu tenho que tratar um pouco mais, cuidar um pouco mais dessas pessoas. Você usa muito o feeling para isso? Sim. A sensação, o que você sente? Porque você conhecer muitas pessoas, você vai ficando, não é mais seletivo, mas você vai tendo mais parâmetros de você identificar as pessoas, né? Que eu falo, quando eu entrei no BNI, eu conto isso nas minhas apresentações, das reuniões, né, de formação. Quando eu entrei no BNI, eu tinha no meu celular 1.500, 1.600 contatos. Hoje eu tenho mais de 17 mil contatos salvos. Então imagina o quanto de pessoas que eu não conheci nesses 8, 9 anos. Então, assim, foi muito grande. Então aí você vai conhecendo, e a vivência, né, de cada dia. Você está convivendo com situações diferentes, e normalmente as pessoas te procuram para o quê? Para você auxiliar a resolver algum problema. Tentar dar uma solução, seja pessoal, seja profissional. Então você vai ficando com muito mais embasamento de informação ou de técnicas para que a gente possa... Você já errou no filtro? Muitas vezes. Muitas vezes. Tem um caso aí que foi marcante? Essa questão... trouxe um aprendizado forte aí? Essa questão mesmo, né, da ex-sócia de um mês, que eu, assim, não tenho mágoa nenhuma, não tenho rancor nenhum. Na verdade, eu tenho muito a agradecer por ela ter tirado eu de uma zona de conforto, né? E eu falo que aí, de novo, é a mão de Deus agindo. Falo, se não fizer isso com ele, não vai sair de onde ele está, vai ficar estagnado. Então, assim, esse foi um aprendizado muito grande de eu ter confiado na palavra, né? Até esses dias atrás, um membro veio nos pedir um conselho a respeito de uma possível sociedade que ele estava pretendendo fazer. Então, ele veio nos consultar. E aí eu falei para ele, cara, se eu posso dar um conselho, cara, não confie na palavra. Depois você conversar e alinhar, coloque no papel, formalize para você não cair no erro que eu cometi, que para mim foi um erro bom. Né? Se isso não tivesse acontecido, poderia que eu tivesse... Mas é algo que eu hoje, eu penso, não é penso duas vezes, mas eu trato de uma forma mais profissional, né? mais íntegra do que era realmente no... Puxa, não, o Felipe é legal, tal, bacana. Não, vamos entender? Ok, alinhou, vamos botar no papel. Né? Aí você usa Mundo e Sign, se você quiser assinar eletronicamente, digital para facilitar. Mas é importante isso. Isso foi um filtro que... Aprendeu com isso, né? Com isso. Vamos falar de família, então? Bora lá. Família é importante para você? Totalmente. O que significa família para você? Bom, para mim, família é a base, né? É o pilar, sempre foi. Né? Minha família, nós somos literalmente muito próxima, muito unida. E que eu digo assim, né? É os pais, minha irmã, sou eu, minha irmã, meu cunhado, meu filho, agora a Anne, que vem fazer parte da família, tem meu sogro, meu concunhado, enfim, são, para mim é a base. Por quê? E alguns amigos, tá? Alguns amigos também eu falo que fazem parte da família, porque a hora que você tá bem, você tem um monte de gente próximo de você,
Mas a hora que você está numa necessidade ou passar por um desafio, um obstáculo, são poucas pessoas que estão ali para te sustentar. E minha família sempre foi muito parceira mesmo, e tá ali segurando na mão, vamos lá, levanta. Só essa situação, né, contando dessa situação da minha ex-sociedade, início da Mundi Systems, né, com a Anne, né, que realmente foi uma decisão nossa, que nós tomamos uma decisão de não falar nada para eles por um momento. Preservar eles. Não pela questão, puxa, mas por que vocês resolveram? Porque eu sabia, por exemplo, minha mãe é uma pessoa bem carismática, sensitiva, e embora ela iria ajudar com certeza, mas podia ser algo que ela ia ficar muito triste. A gente a nossa dor, a gente ia transparecer para outras pessoas próximas de nós. Então nós resolvemos nos encapsular, tratar isso, preparar, tanto é que foi uns 4, 5, 6 meses de preparação, até que a gente conseguiu soltar literalmente a Mundi System e lançar a Mundi System. Então foi todo um processo. E aí depois, quando a gente contou para eles, mas por que vocês não? Não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá rodando, agora é só pisar no acelerador. Até porque, o que eles poderiam fazer, né, assim, de forma prática, né? Sim. Poderia dar um apoio, um acolhimento, mas não ia resolver tanto assim nesse caso, né? E assim, aquele momento foi realmente, né, foi a mão de Deus agindo sobre a Anne para me segurar, porque quando, imagina, se acontecer um negócio desse, você fica maluco. E a gente falou, não, oramos ali, vamos pensar em soluções, e 2 dias depois ela falou, e aí, vamos lá? Aí foi onde a gente começou a trabalhar. Então na segunda-feira eu já estava entrando em contato com fornecedores e começamos ali desenhando. No final de semana a gente definiu o nome, né? E aí, vai ser a Mundi o quê? A Mundi TI, a Mundi Sistema, a Mundi System. Aí a gente consultou brincando ali com algumas pessoas ali, e aí, o que você acha? E aí tendenciou tudo, e aí houve uma divisão em 3 nomes que a gente tinha definido, e aí eu falei, qual que você acha? Eu acho que foi legal o Mundi Systems. Eu falei, também é o que eu sinto no coração. Aí foi onde surgiu. Surgiu a empresa, né? Surgiu a empresa. E a relação que você está construindo com a Anne, ela não é só uma relação afetiva, né? De casamento, né? É uma relação de sociedade, uma relação de parceria, uma relação que envolve mais papéis além só de marido e mulher, né? Sim. E como que vocês estão conciliando visão, conciliando o papel do profissional com o papel afetivo, com o papel de sócio? Como que é isso dentro de casa para vocês, entre vocês dois? Olha, Felipe, isso a gente trata super tranquilamente isso. Acho que é por conta da construção do nosso relacionamento, que normalmente quando você começa um relacionamento, puxa, achei o Felipe bonito, alguma coisa assim. Você tem uma atração física, alguma coisa assim. Normalmente o relacionamento começa dessa maneira. Eu e a Anne começamos ao contrário. Por quê? Quando ela chegou no BNI, eu já era diretor da equipe, né, na qual você é membro, na qual ela se tornou membro. Então eu tive um primeiro momento, uma visão profissional dela. Puxa, muito competente e tudo mais. E foi onde, né, ela brigava comigo muito, sabe? Porque eu coloquei ela como vice-presidente, aí eu dobrei ela como vice-presidente, pegando no pé, e enfim, né, ali bagunçando a cabeça dela, né? Porque eu gosto muito de cutucar isso, os membros, para que eles se desenvolvam. E aí foi onde veio a segunda fase, que é a fase de amizade. Aí a gente começou a se tornar amigos. Para depois, mais de anos, a gente ter o relacionamento. Então isso foi também algo que a gente já começou no lado profissional para depois ser amigo, para depois a gente se relacionar. Então é isso que a gente leva para dentro de casa. Né? Separar quem é a Anne esposa, separar quem que é a Anne sócia e quem que é a Anne diretora executiva junto comigo. Então são 3 vertentes ali que a gente trata isso muito bem. E por outro lado, a gente tem a mesma linha de pensamento, só que eu tenho um estilo, um perfil, ela tem outro estilo, outro perfil, eu tenho umas qualidades, ela tem outras, e aí é onde a gente une forças. Vai se complementando, né? Complementando. E você mencionou que você quer outro filho, né? Eu tô pronto. Tá aí. Tá aí, só esperando, né? Só esperando o sinal verde. E o que significa para você hoje, no seu timing de vida, na sua idade, com a sua experiência, já com um filho, esse movimento de, né, construir mais esse passo aí, ter mais um outro filho e expandir a família? O que para você tem de significado isso? Bom, no primeiro momento, né, quando a gente se casou, né, começou a se relacionar, a Anne não tinha essa intenção.
E agora, um ano para cá, alguma coisa assim, começou ela ter esse desejo, essa vontade de ser mãe. E ela falou, não, para mim ok, e se não tiver também, ok também. Né? E hoje o meu menino já tem 14 anos para 15 anos, já tá ali trabalhando com a gente, já começando a formar ele como um profissional e como pessoa, enfim. E aí a gente tá com esse propósito também, porque eu acredito muito que filho também é uma bênção de Deus. Então, se ele achar que é o momento, seja mais um menininho, uma menininha, ou dois, né, que seja. Gêmeos, vai saber, né? Então, estamos aí. Já vai logo de uma vez, né? Não, já vai mais pro embalo. Trocar fralda, acordar de noite. Normal. Vambora, né? Puxa, isso é coisa, Felipe, que eu nunca tive vergonha e eu agradeço muito a minha mãe, a minha avó que me ensinaram. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, enfim, isso eu não tenho receio nenhum. Trocar fralda, eu fazer meu menino mesmo, primeiro banho, quem deu nele foi eu. Né? Na época, a mãe dele lá internada e veio a enfermeira para ensinar, eu que dei o primeiro banho nele. Então isso eu não tenho restrição nenhuma. Que legal, né? Que bom, né? Ela casou ainda com um cara que já resolve já o pacote completo, né? Não precisa nem preocupar com o diarista, né? Exatamente. Ô Elton, e quem são seus principais mentores? Nossa, tenho vários, viu? Uma é o lá de cima, que é a pessoa que sempre está ali de um jeito ou de outro, de uma forma celeste ali me orientando. Mas minha mãe também é uma grande mentora, né, pelo carisma dela, pela percepção. Meu pai, né, um cara também sensacional, nunca deixou faltar nada dentro de casa. É um pouco mais pulso firme, mas realmente a gente tem que ter esse balanço. A Anne, que veio na minha vida para ser uma grande mentora também, por isso que eu falo que a gente realmente é um casal que se completa, porque onde eu sou deficiente ela vem, e se não fosse por ela, dá também esse empurrão, não, vamos lá, tamo junto, né? Ela fala, eu sempre tive vontade de ser só sócia, mas aí eu tinha medo de adentrar nesse assunto. Então é uma pessoa também que eu ouço muito, a gente conversa muito, a gente tá nas estradas da vida sempre conversando, sempre trocando informação. Meu finado avô paterno também foi um grande mentor para mim, então hoje muitas coisas que eu falo, puxa, o meu avô falava isso, meu avô fazia isso, minha avó também, paterna também, né, e os dois foram meus padrinhos de batismo, então assim, são pessoas que eu tenho muito a agradecer, enfim, tenho em quem que você se inspira para liderar? Como um líder inspirador que você olha, modela e fala, cara, essa pessoa pode me ensinar várias coisas, você busca, ou conversa ou não conversa. Talvez alguém que você tenha acesso direto, ou talvez que você não tenha esse acesso direto, mas que você admira. Olha, Felipe, isso eu não tenho uma pessoa exata, tá? Uma pessoa que eu foco ali. Cara, eu vou me moldando e aprendendo com as pessoas que eu vou convivendo. Então, esse é minha linha de trabalho, minha linha de raciocínio. Não tem uma pessoa, puxa, não, eu quero ser só igual àquela pessoa. Eu brincava muito com a Anne, com a Gobata na época, né? Eu falava assim, a gente tem que saber conviver com as adversidades. Então, quanto mais informação, mais pessoas você conhecer, mais tato, né, você vai ter para conviver. Mas eu não tenho, sabe, diretamente uma pessoa. Um líder inspirador, assim, não, né? Não tenho. Né? Tirando Jesus Cristo, né? Esse é para todos, né? Mas assim, aqui eu não tenho uma pessoa, essa pessoa que eu sigo e não. Eu acho que eu pego um pouquinho de cada um. Tá. Então agora a gente vai fazer o quadro Momento Initium. Initium é o nome do nosso podcast, Initium é o nome da minha mentoria e é onde gravita tudo que a gente faz. E eu realmente acredito que todas as pessoas, umas mais cedo, outras mais tarde, vai ter um momento na vida que elas vão ter um start e vão falar assim, olha, do jeito que tá não fica, não sei como, mas alguma coisa vai acontecer, chega, acabou, deu. E isso eu chamo de momento initium, é um momento da virada de chave onde a pessoa acorda, desperta e fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa, não dá pra ficar mais desse jeito, eu quero uma vida diferente, eu quero avançar. Qual que foi, olhando a sua história, o seu momento initium dessa virada de chave? Foi, literalmente, eu saí da fase de CLT, de empregado, para a minha fase de empresário, de empreendedor. Essa foi a maior virada de chave.
Isso faz quanto tempo? 2 anos e meio. 2 anos e meio, 2 né? anos e meio, exatamente. Isso é muito bom, né? Porque se não tem essa virada de chave, esse empurrãozinho, que você falou da história da vaquinha que eu lembrei, às vezes a gente fica, né? Porque é gostosinha a zona de conforto, né? Sim. Ela pode até ser meio ruim, mas é conhecida. Né? Então precisou desse momento para virar... Não tem risco. Não tem risco, você tá ali e vira de chave, né? Exatamente. Muito bom. E pensando nesse movimento de Initium, o que você poderia dizer para aquelas pessoas que estão na dúvida se, poxa, vou fazer networking, não vou, se vou adentrar numa equipe de BNI, não vou. Se você pudesse dar um Initium para elas, o que você falaria? Eu falaria para não ter medo. Eu falo, a gente tem que se arrepender de coisas que nós não fizemos, né? Mas se é algo que não é um arrependimento, mas se eu pudesse ter feito isso antes, eu acredito que hoje eu seria melhor ainda. Mas, como eu falo, né, tudo é um plano divino, tudo acontece no tempo dele, não no nosso. Então eu falaria isso, não tenha medo de se arriscar. Não tenha medo. Se você tem uma intuição, se você tem uma vontade, um desejo, segue que vai dar certo. E para aquele empresário que talvez ele nem tenha medo, mas ele tem uma certa arrogância de ele achar que ele consegue ir sozinho, que ele pode aprender tudo. Eu digo que talvez ele possa estar buscando o fracasso ou assim, realmente deixar de ser empresário, porque eu falo no mundo onde a gente vive, onde a gente está a todo momento, as coisas mudando, nós temos que ter um apoio, uma base de apoio. Como o BNI é uma comunidade de apoio, são de empresários que estão ali para se apoiar, para se ajudar. Nós passamos juntos, né, por uma pandemia e o BNI eu acredito que foi um sustento ali, um alicerce para que outros empresários se reinventassem. Quantos amigos nossos que estão até hoje, né, que na pandemia foi a faturamento zero e a gente juntos ali auxiliando, se apoiando. Então realmente deixar de ter esse egocentrismo, que eu sou bom, eu consigo tudo, e dar uma descidinha do salto. Né? E você trabalhar, né, conviver com outras pessoas que vão te ajudar com certeza, mais cedo ou mais tarde vão te ajudar, seja do lado profissional, seja do lado pessoal. Porque sozinho a gente até vai mais rápido, mas não vai muito longe, né? Exatamente. É isso aí. Então a gente está encaminhando aqui para o final e tem uma pergunta, um exercício, uma dinâmica que eu sempre gosto de fazer, que é a seguinte: se você tivesse a oportunidade de entrar numa máquina do tempo e essa máquina do tempo te levasse lá na sua infância, talvez com 5, 6, 7 ou menos idade, eu não sei, mas você sabe aí a idade que está vindo na sua mente, e você pudesse, hoje, com a sua mentalidade, passar uma mensagem, plantar uma semente de mentalidade ali naquela criança, no Elton criança, o que você falaria para ele, plantaria lá, e aí o Elton está aqui nessa câmera. Eu falaria assim, siga esse caminho, mas tome um pouco mais de cuidado com as pessoas que forem cruzar o seu caminho, porque nem sempre todo mundo quer o seu bem. Então vá com calma que você vai chegar lá. Mais cedo ou mais tarde você vai chegar lá, mas seja precavido. É isso aí. Curtiu o papo? Opa! Valeu? Muito bom. Show de bola. Então como que as pessoas te encontram? Fala aí pra turma. Instagram, rede social, como que pode encontrar? Bom, pode encontrar no Instagram, Elton Antonino, no LinkedIn também, Elton-Antonino, também pelo BNI, né, @BNISP Central, inclusive aí estamos aí com um processo de expansão da nossa regional, hoje com mais 9 equipes se formando, terceira equipe de Araraquara, segunda de Rio Claro, Jaú, Botucatu, Bauru, Lins, Taquaritinga, Jabuticabal, Descalvado agora, enfim, nós estamos aí para levar o BNI para 82 cidades aí da nossa região. Show! Então, turma, sigam o Elton. Se você tiver interesse em realmente aprender a fazer networking de forma profissional, vale a pena. Eu sou membro do BNI, então posso, mais do que falar, testemunhar com a minha história, com os meus resultados, então vale a pena conhecer. Se você chegou até aqui e está no YouTube, dá um joinha, curte e aí se inscreve no canal. Se você também está pelo Spotify, ativa as notificações, segue para você não perder mais episódios e até uma próxima do nosso Initium Podcast.